Sabe aquela paralisia, aquela força que a gente nem vê, mas que prende, que impede a gente de começar, de ir para frente, de fazer acontecer. Aquela tarefa importante que fica ali na lista, aquele sonho que nunca sai do papel. E aí vem aquela voz na nossa cabeça, Aquela promessa que a gente faz pra gente mesmo, sabe? Uma promessa vazia. Enquanto a vida, as oportunidades, elas simplesmente escapam. Pois é, essa força, essa voz, ela tem um nome: procrastinação. E ela é como um ladrão silencioso que rouba o que a gente tem de mais valioso, o nosso potencial. Olha, no mundo de hoje, que não para um segundo, procrastinar é muito mais que um hábito ruim. É um veneno. Uma fonte de ansiedade, de culpa, uma autossabotagem, né? Ela vai minando a confiança que a gente tem na gente mesmo e acaba barrando nossos maiores sonhos. E o mais maluco é o seguinte, parece que quanto mais importante é uma coisa, mais a gente empurra com a barriga, não é verdade? A gente se distrai com qualquer coisinha, ou então fica preso naquele perfeccionismo que não deixa a gente sair do lugar. Simplesmente não conseguimos dar o primeiro passo. Mas e se eu dissesse que a resposta para esse problema tão moderno não está em um aplicativo novo, nem numa técnica de produtividade da moda? E se a chave para quebrar esse ciclo todo já tivesse sido descoberta há quase 2000 anos? É aqui que a nossa história nos leva para Roma antiga, para a mente de um homem incrível, Marco Aurélio. E ele não era só o imperador, o homem mais poderoso do mundo na época. Ele era um filósofo estoico, um homem que entendeu uma verdade essencial sobre a vida. Ele sacou que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. É o único recurso que uma vez perdido já era, não volta mais. E as anotações dele, o diário pessoal que conhecemos como meditações, não foi escrito para ser publicado, era para ele mesmo. É um manual, um guia prático para viver com um propósito. E o mais importante de tudo, para agir. Então, tá, qual é o segredo dele? Qual é a estratégia? Bom, tudo começa na mente, com a preparação mental. São dois princípios básicos que, olha, mudam completamente o jogo. O primeiro passo pode parecer estranho, é a chamada premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. A ideia aqui é a seguinte, em vez de fugir do medo, a gente vai olhar bem na cara dele. Funciona assim, a gente para e imagina o pior cenário possível. Mas calma, não é para entrar em pânico, é para se preparar. Pensa aí, o que de pior pode acontecer se eu começar essa tarefa agora? E o que de pior vai acontecer se eu não começar? A verdade é que quase sempre o medo que a gente sente é muito, mas muito maior do que o problema real. Quando a gente encara essas dificuldades, mesmo que só na imaginação, elas perdem a força. O desconhecido deixa de assustar. Beleza, o segundo passo é o que eles chamam de dicotomia do controle. É bem simples na verdade. É sobre separar o que a gente pode controlar do que a gente não pode. O resultado final? Bom, nem sempre está na nossa mão. A opinião dos outros? Esquece. Mas a nossa ação, o nosso esforço, a nossa atitude, isso sim, isso é 100% nosso. É aí e só aí que a gente tem que colocar toda a nossa energia. Ok, com a mente preparada, o próximo passo é mudar o nosso sentimento, a nossa emoção em relação à tarefa e em relação ao tempo. Os estoicos tinham um conceito para isso, amor fati, que significa basicamente amar o seu destino. É olhar para aquela tarefa, por mais chata ou difícil que seja, e não ver um peso, mas uma parte do caminho, uma oportunidade, uma chance de treinar a disciplina, de aprender algo novo, de crescer. Cada desafio se torna um convite para ficar mais forte. É sobre abraçar o que vier. E aí, vem o lembrete mais forte de todos, talvez o mais importante: Memento Mori. Lembre-se da morte. O próprio Marco Aurélio escreveu para si mesmo: você pode deixar a vida agora mesmo. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. E olha, isso não é para ser algo triste, sombrio. Pelo contrário, é para libertar. Cada segundo que a gente passa adiando as coisas é um segundo que se foi para sempre. Ter essa consciência não é para gerar pânico, é para ser um combustível, um impulso poderoso para agir. Agora. Porque o tempo, ele não espera por ninguém. E finalmente a gente chega na parte prática, na ação. Porque no fim do dia a filosofia estoica não é sobre ficar só pensando, é sobre fazer. Sabe qual é o nosso maior inimigo? A inércia, a dificuldade de começar. E para vencer a inércia, o segredo é dar o primeiríssimo passo. Não importa o quão pequeno ele seja. O objetivo não é terminar tudo de uma vez, é só começar. Se comprometa com 15 minutos, só isso.
Escreva só um parágrafo, faça só aquela ligação. Uma vez que a gente entra em movimento, o resto flui. Como o próprio imperador nos ensinou, faça o trabalho que está à sua frente. Faça com seriedade, com dignidade, com vontade. A procrastinação, gente, não é um defeito de caráter. É simplesmente uma falta de estratégia. Então, resumindo, este é o mapa, o roteiro que Marco Aurélio nos deixou. Primeiro, premeditar, visualizar o custo de não fazer nada. Segundo, controlar, focar só no esforço. Terceiro, amar, enxergar a tarefa como uma oportunidade. Quarto, lembrar, nosso tempo é limitado. E o mais importante, agir. Dá o menor primeiro passo que for, mas dá esse passo. Agora. E no final, a pergunta que essa sabedoria de 2000 anos nos deixa não é sobre amanhã, não é sobre semana que vem, é sobre este exato momento. Olhando para tudo que precisa ser feito, para os sonhos que estão na gaveta, para a vida que precisa ser vivida, qual tarefa será sua conquista hoje? O tempo é agora. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.